Opa, como vai você? Aqui é o Anderson Palma da Growth Labs e o assunto de hoje é CRM. Tem muita gente que chega no começo do ano e fica maluca para querer trocar de CRM, ou às vezes você está realmente já rodando alguma coisa, está prestes a contratar um CRM pela primeira vez e eu preciso te contar uma coisa antes. É que a ferramenta não é teu problema. Eu já vi empresas que usam lá o HubSpot Enterprise e estão perdendo deal para concorrente que usa planilha. Sabe por que isso acontece? Porque CRM não vende. O que vende é o processo. E o CRM certo é aquele que vai se encaixar no teu estágio. O estágio que a tua operação está nesse exato momento. E não naquilo que você quer que ela se transforme daqui a 2 anos. Hoje eu vou te dar o ranking, mas antes eu quero te mostrar como é que você descobre qual que é teu nível, até porque se você escolher a ferramenta errada para o estágio errado, você vai acabar desperdiçando muito dinheiro, muito tempo, e ainda por cima vai sair falando mal da ferramenta, sendo que a culpa é meio que sua, entende? Então, para te dar um contexto sobre isso tudo, o mercado CRM, ele cresceu pra caramba, absurdamente. Hoje a gente tem muitas opções, eu diria centenas de opções para poder escolher, e todas prometem exatamente a mesma coisa. Qual que é o problema na real? É que a maioria das empresas, elas escolhem o CRM por nome, por preço, e não por fit operacional. Tem uma analogia bem legal que o Alex Hormozi usou, e eu acho ela fantástica, eu acho que cabe muito bem aqui, que é o seguinte: a maioria das empresas acaba olhando para essa compra de CRM da forma como você compra um sapato de maratona, só que você às vezes está só aprendendo a andar. E aí não é o sapato que é ruim, a escolha que é errada. Então você vai ter aí desde ferramentas muito baratas, eu vou mostrar para vocês, até ferramentas muito caras, e não tem segredo em relação a isso. A gente sabe quais são as grandes ferramentas, mas eu vou te passar esse ranking aqui e você vai conseguir entender isso de uma forma bem melhor. Porque antes de falar da ferramenta de fato, eu preciso te fazer algumas perguntas. 3 perguntinhas super rápidas. Então, quais são essas perguntas que podem atormentar a tua vida? A primeira é a seguinte: você já tem o teu processo comercial bem documentado? Teu processo de vendas documentado? Não estou falando de um deck, de uma apresentação bonita. Estou falando de um passo a passo que qualquer vendedor novo consegue chegar e seguir desde o dia 1. E a resposta é não, você definitivamente está na fase 1. A segunda pergunta: você sabe de onde é que vem cada lead e qual que é a fonte que acaba convertendo mais? Eu não estou falando de feeling, tá? Eu estou falando de dado. E com data de entrada, com a fonte, com a taxa de fechamento. Se a resposta para isso também é não, você está no estágio 2, no máximo. Terceira pergunta: você tem previsibilidade de receita? Você sabe quanto você vai fechar nos próximos 30 dias, com margem mesmo de erro baixa, de menos de 20%? E se a resposta for sim, você está no estágio 3 ou acima. Isso quer dizer que você vai querer um CRM mais robusto. A real é que a maioria das empresas que vendem para outras empresas, o que a gente chama de B2B aqui no Brasil, ela acaba ficando muito na dúvida. Muita gente mesmo pergunta para mim. Eu fiz hoje uma call a respeito disso, é por isso que eu estou trazendo o vídeo, porque acabou me lembrando disso. Tem muita gente que está no estágio 1 e está tentando comprar a solução de estágio 3. E isso é tipo você contratar um CFO antes de ter fluxo de caixa positivo. Olha que loucura é esse pensamento. Bom, mas sem mais delongas, vamos para o nosso ranking. Eu espero que você goste. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com você. Essa é a minha tela de ranking dos CRMs em 2026. E aqui a gente tem os vários estágios que são importantes da gente começar a olhar. Então, nesse estágio primeiro que a gente vai olhar agora, que é o estágio 1, a gente tem aquele processo comercial sendo construído ainda. Normalmente, as empresas que estão nesse momento, elas vão ter de nenhum cliente até 50 clientes ativos. Isso, de novo, estou olhando para o B2B. Mas pode sim acontecer do cara que tem 50 clientes ativos, está no estágio 4. Então não é uma regra fechada. É mais algo para você começar
a se localizar, começar a entender como que isso é possível de acontecer. E aí a gente vai para o nosso ranking. Eu coloquei 3 lugares aqui e eu vou começar mostrando para você o terceiro lugar dessas ferramentas do estágio 1. Se você está no estágio 1, é aqui que você tem que começar e eu vou começar mostrando para você as ferramentas do estágio 1. O número 3 dessa rodada fica nas planilhas. Então, eu acho que é importante dizer, não é demérito você usar planilhas como muita gente acaba pensando. Na verdade, se você entender de processo comercial, isso pode até ser um plus, especialmente se você estiver fazendo tudo sozinho. Mas existem casos em que não é legal você usar essas planilhas. Se você tem mais de um vendedor e você precisa de automação real, esses, não só planilha, mas todos os planos grátis que eu vou mostrar aqui nessa fase 1, você tem que tomar cuidado, porque eles não vão aguentar volume, não vão aguentar processos como você precisaria usar aqui dentro, tá? E na segunda colocação a gente tem o RD Station CRM grátis. O que é legal do RD Station? Ele tem DNA brasileiro, então ele tem suporte em português do Brasil, integra bem com quem já usa o RD Station Marketing, mas eu tenho ressalvas, tá? Em relação ao RD Station CRM de forma geral, mas especialmente no Free, você vai perder algumas funcionalidades que talvez te deixem ali meio chateado. Então é bem baratinho o plano pago, você vai subir rapidamente para ele se você começar aqui nesse RD Station CRM Free, mas é uma opção. Eu digo, eu já usei, já testei, achei interessante. A RD, na verdade, ela não tem toda essa compatibilidade, né, do marketing com o CRM, porque o CRM foi uma ferramenta comprada e acoplada à solução completa do RD. Então isso já não ajuda tanto, mas ele é muito mais integrado do que outras ferramentas. E aí a gente chega na primeira posição dessa fase, que é a fase 1, estágio 1. Esse é o HubSpot Free. Ele é poderoso pra caramba, ele já é gratuito, né? Ele tem um plano gratuito para você usar. Ele tem contato ilimitado, tem um pipeline visual, ele tem uma inbox, caixa de entrada centralizada. Você pode receber os seus e-mails todos por lá, no teu time. Mesmo que você tenha aí 2, 3 vendedores, dá para usar sim o HubSpot Free. Eu recomendo, é uma ferramenta que eu uso, eu gosto muito do HubSpot, eu sou parceiro do HubSpot, então só deixar também esse disclaimer aqui, mas não é por isso que eu estou ranqueando ele em primeiro lugar, é porque realmente a ferramenta é muito boa. E lembrando, existem mais milhares aí de ferramentas que você pode usar e que vão estar nessa fase exatamente. Mas isso não quer dizer que você tenha que sair usando qualquer ferramenta só porque ela é grátis, ou só porque ela parece interessante ou porque ela é barata. O ideal é que você tenha esse encaixe entre aquilo que funciona para você de verdade e aquilo que você está olhando dentro do mercado. Então, tem muita opção, de novo. Escolha com sabedoria. Mas esse aqui é o meu ranking pessoal. Aliás, é importante dizer que dentro desse ranking eu só estou colocando ferramenta que eu conheço e que eu já trabalhei com elas. Tem mais uma pancada de ferramenta que você pode usar e se você conhecer, se você já tem experiência com elas, cara, sinta-se à vontade, manda ver. Mas entenda primeiro essas premissas, porque elas fazem toda a diferença na continuação do uso e no bom uso, inclusive, dessas ferramentas. Vamos lá para o estágio 2. Quando você usa, qual é o estágio 2? É quando você tem um processo, você precisa escalar, e aí você vai ter de 50 a 300 leads rodando todo santo mês por ali. E, de novo, a gente vai entrar na nossa lista e eu vou começar do último colocado. O último colocado, ele não é necessariamente o último colocado, tá? Mas eu acho que é igualmente poderoso para você estar usando numa fase como essa. E a ideia é você construir o teu CRM. Isso é uma coisa que poderia parecer loucura 6 meses atrás, mas hoje em dia a tecnologia está tão poderosa que já é super viável você construir seu próprio CRM e rodar tranquilamente com ele, né? Acho que pouca gente fala sobre isso, só que a IA te possibilita isso e é relativamente simples, sim. Então, uma das opções que você tem é usar ferramentas prontas, mas não especialistas em CRM, como é o caso do Notion. Então você vai ter lá os boards, tem várias construções da comunidade. Aliás, acho que é legal até mostrar, porque o Notion
tem muito template. Deixa eu ver se está mostrando aqui. O Notion tem muito template e esses templates, eles já vêm prontinhos. A maior parte deles são de graça. Então, se você tem uma conta no Notion, você pode ter inclusive uma conta grátis. Você pode chegar e baixar um desses templates. Olha quanto template de CRM. Eu já usei esse aqui, tá? Exatamente esse aqui. E é super bacana. Ele tem uma integração muito boa aí para você conseguir utilizar. E você consegue ligar ele até com e-mail. Percebe? Dá para fazer muita coisa de graça ou quase de graça. Bom, voltando aqui, não é a única opção, tá? Você tem outras ferramentas, como é o caso, por exemplo, da Lovable, que é uma ferramenta absurda, fantástica, para você conseguir gerar o que você quiser usando inteligência artificial. Ele faz site, ele faz sistema. Ele é simples, sim. Ele é parrudo? Não, ele não é parrudo. Não tanto quanto você gostaria que fosse. Mas você consegue construir usando a Lovable basicamente tudo. Não só isso, você faz um monte de software, um monte de aplicativo. Eu acho que pode valer a pena para você conhecer a ferramenta, que ela realmente ajuda bastante. Bom, tem outras aí também que você consegue usar. O Replit é uma ferramenta que eu já usei bastante, gosto demais. O Windsurf uso até hoje. O Cloud você pode usar o Antigravity para montar o CRM do jeito que você quiser. E não tem tanto ponto negativo em relação a isso, a não ser você conhecer, você saber o que você quer construir. Eu acho que, na verdade, essa é a grande dificuldade de quem vai construir o próprio CRM. E, às vezes, ela pode durar até a próxima fase, tá? Se você construir bem feito, é até capaz de você conseguir continuar utilizando ao longo do tempo. Vamos para o número 3. É o RD Station CRM pago. É uma ferramenta que faz sentido se você já usa o RD Station Marketing, que tem uma certa integração, que vai reduzir atrito, então facilita para você. Mas eu preciso dizer para você que tem um ponto fraco bem complicado, que é a questão do próprio Marketing Automation, né? Porque ele precisa ser integrado ali ao RD. Ele não é exatamente nativo. Eu falei que ele integra, e ele realmente integra, mas ele não é exatamente nativo. Se você precisa ligar esse CRM ao marketing, tem um pouquinho de dor. Além de outros pontos ali que eu acho que pode valer a pena você olhar, a maneira como o RDCRM funciona. Ele é uma boa ferramenta, mas assim, conforme você começa a gastar o uso da ferramenta, você vai ver que, poxa, eu preciso mudar para a próxima fase. É uma ferramenta ruim? De forma alguma. É uma ótima ferramenta, mas ela não é uma ferramenta tão parruda quanto as outras duas ferramentas que eu vou te mostrar agora. No segundo lugar, você tem o HubSpot Starter. É, inclusive, a ferramenta, como eu disse, que eu uso. Eu tenho o plano da HubSpot aqui no Starter para algumas coisas ali dentro do HubSpot. É um CRM ótimo. Só que, qual que é o problema desse CRM nessa versão no Starter? É que você não tem automações mais avançadas. E se é isso que você está buscando, você vai acabar sofrendo. Vai apanhar um pouquinho, tá? Aí eu já aconselharia subir um pouquinho de nível. Mas dentro do Starter, você já tem todas as principais funções. E se você é como eu e gosta de gambiarra, é até feio falar que gosta de gambiarra, mas a real é que a gente acaba montando muita coisa hoje, especialmente com o uso de automação, desde a época que começou esse uso de automação, com o Zapier, com o N8N, né, e tantas outras ferramentas, eu mesmo comecei a usar e praticar bastante disso que eu estou falando. Então eu acabo reduzindo um pouco o custo da ferramenta, uso uma ferramenta que é ótima e tenho algumas coisas que fazem com que eu replique a maior parte dos usos que você teria num plano super caro dentro da própria HubSpot. Então você pode sim fazer isso. Você pode fazer um mix and match, né? Usar ferramentas ali e usar pequenas gambiarras, entre aspas, para conseguir alcançar o que você quer usando o HubSpot. Mas a gente não chegou ainda no primeiro lugar. O primeiro lugar do estágio 2 é o Pipedrive. Sim, o Pipedrive, ele tem a melhor UX de pipeline do mercado. Assim, vendedor adota rápido pra caramba, não tem resistência. Você tem um foco completo e total em gestão de oportunidade. E o legal do Pipedrive é que ele não tenta ser tudo ao mesmo tempo para todo mundo. Ele foca em ser fiel ali, em fazer o papel dele bem feito pra caramba.
Então, essa é a minha ferramenta de recomendação para você, se você está nesse momento aqui na fase 2, no estágio 2. Vamos agora para o estágio 3. Qual é o estágio 3? É quando você tem uma operação rodando, você precisa já de visibilidade, de inteligência, você está preocupado com pixel, preocupado com dados de uma forma um pouquinho mais avançada. Esse aqui é um momento para a gente conseguir olhar esse estágio. E eu tenho 3 colocações, 3 rankings aqui, 3 lugares para você poder entender aonde é que você está situado e o que você pode comprar por esse preço. A número 3 é o Nectar CRM. O Nectar é uma opção brazuca também para quem está cansado de ferramenta gringa. Tem tudo que os outros têm e você ainda paga em real brasileiro com suporte nativo também aqui do BR. Então, facilita bastante a vida. Gosto. Sou, mais um disclaimer, sou amigaço ali do João da Nectar, mas eu já usei a ferramenta, inclusive para cliente, a gente já implementou com o cliente e eu gostei bastante. Eu acho que é uma ferramenta muito parruda e ela é capaz sim de te ajudar a fazer você alcançar o que você está buscando. Segunda colocação, a gente tem o Zorro CRM. Eu usei também faz muito tempo, mas eu venho acompanhando o desenvolvimento também da ferramenta e ela tá muito parruda. Você faz basicamente 80% do que o HubSpot inteiro faz por 30% do preço. Esse é o grande diferencial da Zorro CRM. Eu acho que ela é meio subestimada aqui no Brasil, né? Mas você vê inclusive a IA deles, a ZIA, tá evoluindo pra caramba. Qual o problema que eu vejo aí com o Zorro? Da época que eu usei, né? É basicamente o mesmo problema que eu via com o RD Station CRM. É essa conectividade entre os aplicativos. Porque você tem uma área lá que você tem todos os apps, né? E, por exemplo, o CRM é um app, uma automação de marketing por e-mail, por exemplo, é outro app. E as ferramentas ficam um pouco espalhadas, então não tem uma integração super lá dentro, sabe? Você tem basicamente um painel e aí você vai ter as ferramentas que você pode usar. Mas se eu gosto do Zorro, cara, eu acho o Zorro do caramba. Do caramba. Inclusive, o preço do Zorro é absurdo, né? Quando você começa a comparar com outras soluções do mercado. Então, sim, vale a pena. Eu acredito que se você tem aí ainda alguma dúvida em relação a vale a pena, esquece, porque o Zorro é fantástico. Uma baita ferramenta. Todas as 3 que eu estou mostrando aqui, Nectar CRM, o Zorro CRM e a primeira colocação, que é de novo o HubSpot, só que dessa vez na versão Pro, vale muito a pena. E para falar do HubSpot, que está no primeiro lugar, ganhando ganhando coroa, né, ganhando a medalha de ouro aqui, é legal que eles têm um reporting muito robusto, tem sequências de e-mail, tem forecasting, tem automações. Qual que é a grande merda aqui? É o preço, que ele escala muito rápido aí, por volta de 890 por mês por assento. Aí começa a ficar um pouquinho pesado, mas tem ali na página da própria HubSpot, eu não vou conseguir mostrar aqui para você, mas você consegue dar uma olhada. Por que eu não consigo? Porque conforme eu for entrar aqui no preço, ele vai me levar para minha conta. E aí eu não quero entrar na minha conta, porque a ideia, na verdade, é mostrar o preço cru. Mas se você vier aqui para pricing, né, você vai ver os preços, todos os valores dentro da HubSpot. Eu tenho certeza que você vai entender do que eu estou falando. Os preços não são baixos, eles escalam sim, e esse nem é o maior plano da HubSpot, tá? Então é legal de você entender isso para você começar a sacar o que você pode fazer em relação a isso e até onde você consegue ir. Dito isso, a gente vai para o nosso estágio 4. Quem está aqui são empresas com operações super complexas, tem múltiplos produtos, que trabalham territórios, trabalham times diferentes. Esses caras aqui, basicamente a galera do Enterprise. E eu trouxe sim 3 posições para a gente conseguir olhar. Só que a terceira posição, que é por onde eu estou começando, é que assim, é na verdade um pedido de desculpa, porque eu não conheço ninguém que se equipare a esses produtos dentro dessa linha do Enterprise da forma como eu estou imaginando. Você pode entrar ali e depois mandar nos comentários, inclusive se você conhece alguma empresa que você acha que está nesse nível, nesse mesmo patamar do Enterprise para oferecer esse mesmo tipo de solução. Talvez algumas das outras empresas que estavam lá antes, que eu comentei, sim, você consegue usar. Eu acredito que você consiga usar. Mas eu vou trazer aqui, de novo,
a minha experiência, a minha expertise, do que eu implementei, do que eu vi rodar, para não chegar falando para você qualquer bobagem. Então a ideia usa um pouquinho dessa expertise, da experiência que eu trago em cima disso, para você se basear e para você entender. Não é uma regra universal. Existem sim muitas ferramentas fodas no mercado. Ferramentas que algumas delas eu não vou conhecer. CRM é uma coisa muito complexa e você precisa entender de cada detalhezinho antes de sair dando uma recomendação. É por isso que eu estou me abstendo de dar a terceira colocação aqui. Aí vocês já devem estar adivinhando que tem uma ferramenta que está se repetindo várias vezes e ela se repete aqui de novo, que é a HubSpot. Só que dessa vez ela vem na segunda colocação. Ela é foda, mas de novo, o preço acompanha. Ela é cara pra caramba. E eu cheguei a implementar o HubSpot aqui em 2 ocasiões para Enterprise, tá? E nas 2 ocasiões demorou muito tempo, foi muito estresse para fazer tudo. Cara, contratamos empresa, inclusive porque eu era da empresa, não era uma agência, não era uma consultoria, eu era da empresa. Uma delas, que foi talvez a mais recente de Enterprise, é onde eu era vice-presidente de Performance e Growth numa empresa chamada Suno Research. É uma casa de recomendação de investimento. Eu era sócio da empresa e eu também era o cara que cuidava, era o responsável pela receita do negócio. E a gente mudou, a gente saiu do Active Campaign para ir para HubSpot e foi uma puta decisão. E a gente gastou muito dinheiro, eu tô falando ali das centenas de milhares de reais, tá? Então, realmente aqui o preço impressiona. O preço começa a ficar uma coisa muito absurda. E a gente chega na primeira colocação desse cara do Enterprise. E quem é esse cara? Esse cara é o Salesforce Sales Cloud. De novo, padrão Enterprise, ele é customizável para qualquer processo, mas aí, gente, ele exige uma dedicação, que é uma dedicação muito alta, para implementar, para colocar esse negócio para rodar. Outro ponto que eu acho legal e que eu coloquei aqui, né, para não esquecer, é que ele não é ferramenta. Não adianta você olhar para Salesforce como se ela fosse simplesmente uma ferramenta. Ela não é, ela é infraestrutura. Isso quer dizer que você precisa de alguém que está dedicado ou de um parceiro que está sendo um implementador para te acompanhar durante todo o processo. E vamos ser bem honestos, isso é caro, tá? É muito, muito caro. As pessoas que têm expertise em cima dessa ferramenta, elas cobram muito caro e não é à toa, porque ela não é uma ferramenta tão divulgada. Pouca gente conhece, pouca gente sabe mexer de verdade. E qual é a graça aqui? Qual é a brincadeira? O que acontece? É que o custo real dela, né, essa licença, implantação e manutenção, ela, de novo, sai por uma grana muito alta. Então ela não é para quem está descobrindo o processo. Embora eu já tenha visto gente fazer isso, sabe, no início de processo, o que eu acho uma cagada sem tamanho, porque não faz sentido. O que algumas pessoas acabam pensando? Eu vou pegar a melhor ferramenta que existe no mercado. Só que isso acaba gerando um trabalho tão grande, tão absurdo, que a empresa não está pronta para conseguir fazer. Ela não consegue. E às vezes, mesmo quando contrata alguém de fora para tentar ajudar, não tem um par ali do lado de dentro para passar as informações, para aprender, para trazer a inteligência do que está sendo feito para dentro de casa. E aí você acaba gerando um problema muito maior do que se você tivesse simplesmente ido com uma planilha, por exemplo. Bom, dito isso, você tem aqui todos os ganhadores de tudo que a gente está colocando por aqui. Eu vou até reduzir para você conseguir enxergar de uma forma um pouquinho mais clara, né? Quem são esses grandes vencedores de cada um dos estágios, que são os momentos em que você pode estar passando aí dentro do teu negócio. A gente começou ali no estágio 1, primeiro lugar HubSpot Free, segundo RD Station CRM Free, terceiro planilha. O estágio 2, o cara que sabe que o processo existe, mas precisa escalar, Pipedrive, HubSpot Starter, RD Station CRM pago, ou você construir o teu CRM. De novo, esse aqui é ao concurso, ele é do caramba, funciona bem, sai barato, mas demanda você entender um pouquinho do que você está fazendo. E no estágio 3, que é para quem já está rodando a operação, precisa de uma visibilidade maior, inteligência, HubSpot Pro, Zorro CRM, Nectar CRM.
para o estágio 4, eu tô com a camisa aqui da Macaca, da Ponte Preta, lembrei de estágio, eu falei errado, mas estágio 4, para quem tem operação complexa, múltiplos produtos, territórios, times, aí a gente está falando do Salesforce, do HubSpot, e de novo, tem mais uma pancada de ferramenta que você pode usar. Obviamente não tenho como conhecer todas as ferramentas a fundo, e nesse ranking que eu trouxe para você, eu estou olhando basicamente as ferramentas que eu consegui conhecer a fundo. Existem outras? Sim, existem outras. Eu estou recomendando essas porque eu testei e eu gostei dessas daqui. Ah, mas tem outra ferramenta ali que faz isso, que faz aquilo. Você testou? Pô, posso até ter testado, posso até ter usado. Né? Se não chegou aqui nessa lista, é porque ela realmente não bateu no meu coração, entende? Ela não chegou ali e fez miséria com o meu coração. Então essas daqui são as que fazem miséria com o meu coração, aquelas que eu definitivamente endosso e eu também implemento nas empresas, porque elas são muito boas e podem te ajudar independente do estágio em que a tua empresa estiver. Bom, eu quase esqueci aqui, porque eu acho que tem um ponto também que pouca gente fala, especialmente nesse tipo de vídeo de ranking, né? Que CRM é um lagging indicator, ou seja, é um indicador que registra algo que já aconteceu. O que gera resultado é o que acontece antes do dado entrar no CRM. Então, o processo, a cadência, a oferta, a segmentação são coisas que são muito mais importantes ali para você conseguir olhar, para você conseguir entender o que está rodando ou não. O CRM é uma ferramenta, tá? Só uma ferramenta. Então lembre-se disso. CRM é para te ajudar a dar clareza em cima desses dados. E, óbvio, também não esqueça de que uma empresa está no estágio 1 e, sei lá, resolve usar o Salesforce, não vai virar empresa de estágio 4 por causa disso. Ela só vai ter um CRM caro que pouca gente está usando. Uma empresa que está no estágio 2, mas tem o processo ali todo documentado, tem a cadência funcionando, tem dados limpos, essa empresa vai crescer. A ferramenta é secundária nesse caso. Então, só para dar realmente esse choque de realidade para ti, mas o framework vai ser muito simples sempre. Você vai diagnosticar o seu estágio, vai escolher a ferramenta compatível com ele e vai documentar o processo, né? Porque só depois você pode automatizar. Não adianta você querer automatizar um negócio que você nem fez o básico, você não sabe fazer aquilo. Aproveitando, se você quiser o checklist de diagnóstico completo, incluindo os critérios exatos que eu uso para saber em qual estágio que você está, é só você clicar no link que vai ficar aqui embaixo. Tá? Eu vou deixar esse link para você poder acessar e poder fazer essa pequena pesquisa consigo mesmo para entender ali o tipo de ferramenta de CRM que seria boa para a tua empresa, para o teu negócio. Então, só tem uma última pergunta antes de sair do vídeo, que é entender se você já implementou realmente o CRM na tua empresa, funcionou de verdade, ou se foi só mais um sistema que a sua equipe começou a usar e acabou abandonando aí em 3 meses, ou de repente que a galera acaba não preenchendo direito dentro do CRM os dados. Mas eu quero que você comente aqui embaixo, funcionou ou abandonou? Eu quero entender aí qual é esse padrão. E se esse vídeo fez sentido para você, o próximo que você precisa ver é o de como estruturar o processo de vendas B2B antes de qualquer ferramenta. E, obviamente, ele está aqui também dentro do meu canal. Então, fique esperto, dá uma olhada, acompanha e me segue se você curtiu esse conteúdo para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Bom, é isso por hoje. Obrigado pela companhia. Beijão no seu coração. A gente se fala no próximo vídeo. Tchau!